Então, vamos dar sequência. Eu podia começar fazendo, tirando dúvida, fazendo exercício, mas eu vou começar logo com conteúdo novo. E aí a gente volta para o depois, que é fazer exercício, tirar dúvida, mas vamos progredir no na nossa matéria. O que foi que vocês viram semana passada? Vetores, não foi isso? Beleza. Então, assim, vetores é algo que a gente vai ver até terminar o semestre. A gente vai ficar indo e voltando, fazendo exercício, vendo lógica de vetores, tá? Então, a gente não saiu de vetores. O que nós estamos fazendo é aprofundando o conhecimento que a gente tem em computação. Todo mundo vendo aqui? Então, vamos lá. Quando vocês usam uma função, ou quando vocês passam um valor, vocês já perceberam que em alguns locais vocês têm que colocar esse símbolozinho bem aqui, né? Onde é que vocês colocam esse símbolo? No scanf. Mas por que vocês fazem isso? O professor explicou mais ou menos o que ele faz ou não? Tá, então, vamos lá. Quando você cria uma variável, eu fiz lá A recebe 8, ok? O que isso está acontecendo? Tem um local chamado tabela de símbolos. Bora lá, meu povo. Sincroniza aqui comigo. Tem um local chamado tabela de símbolos. A tabela de símbolos vai dizer que A e Z. A nossa entropia está alta hoje. Vamos lá, é matéria nova. Vocês entenderem, vai ficar. Isso aqui é fácil se vocês entenderem. Se vocês não entenderem, é um inferno. Então vamos aqui. Oi. Sim, senhor. Então vamos lá. Aqui é fácil. Então a gente tem uma coisinha chamada tabela de símbolos. Tabela de símbolos. Símbolos. O que a tabela de símbolos guarda? Ela vai dizer que A existe, A é do tipo inteiro, e esse A está em algum lugar da memória. 0, x, alguma coisa. Então, para simplificar nossas contas, eu vou inventar números aqui aleatórios para a gente entender. Então, significa que A é um inteiro e está lá na posição 500 de memória, por exemplo. Quando a gente faz B recebe A, o que está acontecendo? A gente acabou de criar o B. B não existia. Então, ele vai lá e cria B. Ok, B, eu conheço B? Não, eu não conheço B. Então, eu vou criar B. B também, no caso, vai ser um inteiro, porque A é um inteiro. E B precisa de um campo da memória para ficar. Então, eu vou colocar ele aqui no próximo bloco livre. Como o padrão aqui é 32 bits, 4 bytes, vamos dizer que é o byte 504. Só que o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que, lembra, o lado de cá, à esquerda, a gente chama de L-value. Ou seja, o left value sempre representa um lugar, enquanto o right value, o cara que está na direita, sempre representa um valor. Então, o que a gente acabou de dizer? A gente disse que o valor de A vai ser colocado no lugar de B. Então, quando a gente olha na tabela de símbolos, o que é que tem aqui? O que é o A? 500. Aí ele vai lá na memória, vamos fazer de conta que a memória é bem aqui, certo? Aí lá na memória, no bloquinho da memória, quando ele olha lá para a posição 500 de memória, tem escrito o quê? 8. A posição 500 de memória tem 8. Então, o que é que ele vai colocar em B? 8. É aqui que ele vai colocar o 8? Não. Onde é que o B está? No 504. Então, ele vai lá no 504, que é um bloco depois, e coloca o quê? 8. Então, quando você lá dá um print lá de A mais B, o que é que ele está fazendo? Ele está, beleza, o que é A?
A é um inteiro, ok, está no 500. Aí vai lá para 500, resgata o 8, vem bem aqui. Como é que eu apago aqui? Tem um botãozinho para apagar? Eu estou aprendendo aqui, que é mais bonitinho do que o antigo que eu usava. É esse? Olha que legal. Então, eu vou voltar para o 7, escrever. Aí trocou o A, que ele tinha por 8. Aí ele vai mais B. B é 504, 504 é 8 também. Então ele vai lá no B. Cara, que legal! E aí, 8 também. 8 mais 8 eu consigo fazer, 16, imprimo 16. Tudo bem? Então vamos nós. Vamos continuar aqui a nossa. Que legal. Vamos continuar aqui a nossa lógica. Aí eu vou fazer uma função. É o 7 que escreve. Eu vou fazer uma função incrementa. Então, o nome da minha função func incrementa, que vai receber um valor v. V que é um inteiro. Aí eu passo a para essa função. Então, eu vou lá, incrementa e passo a. Aí o que é que ele faz? Ele diz, beleza, chamou a função incrementa, aí a função incrementa vai fazer v mais mais. Então vamos lá. Chamei a função incrementa para o a. Aí ele chega bem aqui. Tá vendo que essa variável aqui, a variável v, de escopo? Aí ele pensa, beleza, eu vou criar o v. Aí ele cria um novo bloco de memória. Ele vai esquecer desse bloco anterior bem aqui, tá certo? Ele ainda existe. Mas, como é que eu arrasto esse negócio? Deixa eu ver se eu consigo arrastar isso daqui. Selecionar isso tudo e arrastar para baixo. Que legal. Ok. E aí, agora, eu vou criar um novo bloco. Nesse bloco, que está aqui na stack, eu não enxergo o que tem aqui embaixo. Tanto que se você tentar imprimir o valor de A e B aqui, você vai conseguir? Não. Aí eu digo, beleza, V. V é do tipo inteiro. V tem que estar em algum lugar da memória. Vou colocar V no 600. Então, se eu olhar aqui para 600, eu ia encontrar o V. V iniciou com 0. Só que eu chamei a função passando A. Aí ele olha, cadê? Qual é o bloco de A? A é 500. O que é que tem no 500? No 500 tem o 8. Então, o que é que eu vou copiar para o 600? 8 também. Então, tinha 0, mas agora vai ter 8. Que 8 feio, agora eu consigo apagar, vamos lá. Agora tem 8 também. Aí eu peguei e aumentei o valor. Então, o que era 8 virou... Perdão, apertei a coisa errada. O que era 8 virou 9. Quem foi que mudou? O V ou o A? O V. Então, quando eu mudei o V aqui dentro, eu mudei o V, eu não mudei o A. Esse valor que o V recebeu, ele recebeu o valor de A, mas ele não recebeu o A. Certo? Então, quando a gente faz essa modificação, eu modifiquei o 600. Eu botei 9 no 600. Então, quando eu sair daqui e mandar imprimir o A, o que é que eu terei ainda? 8. Então, quando a gente passa uma variável para a função, essa variável sempre é passada por cópia. Então, isso é copiado para dentro da função e o que a função fizer de alteração não altera a variável original. Ok? Então, vamos lá. O que foi que inventaram para a gente conseguir alterar as variáveis originais? Inventaram uma coisa chamada ponteiro, que é o quê? Que é passar o endereço de um bloco. Então, se a gente voltar aqui no tempo, a gente poderia dizer o seguinte, ó, eu não quero que o V seja um inteiro. Eu quero que o V 7, vou dar para branco. Eu quero que o V seja um endereço. Isso daqui era para ser como é o nome desse bregacinho aqui? Asterisco. Pronto.
Eu quero que o V receba um endereço de um bloco. Então, agora, ao invés de eu tentar passar A, ele vai dizer, não, você não pode passar A, porque A é um inteiro. Ele quer um inteiro? Não. Ele quer um endereço. Então, eu posso dizer, ei, recebe um endereço de A. Se comercial aqui é o endereço de A. Então, agora, bora lá que agora vai ficar divertido. O V ainda tem lugar na memória. O lugar nele é o 600. Só que no 600, ao invés de eu colocar o valor de A, que seria 8, eu vou colocar o quê? O endereço de A. Então, quando a minha função chega aqui, ao invés de eu, no 600, colocar o 8, no 600 eu vou colocar o endereço de A, que é o quê? 500. Então, aqui, na posição 600, eu coloquei o valor 500. Então, é como se, ao invés de a pessoa dizer, ei, me dá o nome daquele cara que eu tenho que quebrar, aí você diz, é o Mateus. Aí você dá, beleza, eu tenho que quebrar o Mateus. Aí você vai embora, ele fica com, meu Deus, onde é que eu vou achar o Mateus? Ele não sabe cadê o Mateus. Aí se ele dissesse, ó, tá aqui o endereço do Mateus, vai lá e quebra ele. O cara tem um endereço, aí baseado no endereço, ele vai até o endereço, e quando ele chega lá no endereço, ele vai e quebra o Mateus. Quebra o Mateus, certo? Então agora eu poderia dizer, ei, V. E aí a gente precisa de uma outra. Se eu tentasse fazer esse mais, ele ia reclamar. Então, a gente diz assim, ei, V, eu nem testei isso ainda, vou testar agora com vocês. Pula, se eu tentasse imprimir, se eu tentasse dar um print aqui, ele ia imprimir 500. Na verdade, ele já ia saltar. É porque o Google tem um monte de atalhos que o C não tem. Então, bora escrever juntos aqui para a gente descobrir juntos. Então, bora lá. Vamos escrever juntinhos. cdtemp, rm asterisco, code ponto e ponteiros ponto. Vou ter um monte de atalhozinhos que o C padrão não tem, mas assim, muita coisa ainda é parecida. Então, vocês não vão... Tanto que se a gente depois saísse e voltasse para o C, só para ver o que foi que a gente... Como seriam as conversões das coisas... Deixa eu calar o Copilot aqui. As conversões das coisas que nós vimos, vocês iam ver que nem teve muita mudança, assim, só questão de nível mesmo. Então vamos lá, vamos voltar porque a gente tinha função A. Não, função main. O que, que a gente tinha? A gente criou o A, não foi? Nós criamos o A, tinha 5, e nós criamos o B, tinha 7. Eu consigo imprimir print colocando... Será que com %V funciona? Deixa eu testar aqui. Endereço de A e endereço de B. Ficou faltando aqui, ficou faltando os tracinhos. Deixa eu ver se só botando o V e mandando o endereço ele go run ponteiros.go. Ó, aqui ele mostrou os endereços, tá vendo? Então o endereço do A está no OXC 160 e o endereço de B está com o 168, tá? Se eu tivesse definido outro tipo de inteiro, var A, que vai ser um int de 8, botar o menorzinho, e o var B, que vai ser um int de 8 também, BC, mudou só um, ó. Foi do B para o C, um bloco só. B para o C, tá? Então, vamos agora para a ideia da função. A e B. Quando eu chamar o C, função incrementa. Vou receber um valor, que é um inteiro, e vou fazer V mais 1, aumentar o V.
Se eu pedir para mostrar o endereço de V, fmt.println %v barra n, que vai ser o endereço de V. Vamos ver qual é o endereço de V. Ah, eu não chamei a função, né? Incrementa A. Então, nós temos que o endereço de A é o 60, o do B é o 68. O que é esse %V? Onde é que esse %V está vindo? Oi. Ah, tá. É porque eu já coloquei o barra N, né? Então é printf aqui. Printf porque senão ele não interpreta isso daqui como formatação. Espera aí. Printf embaixo também. Vocês veem e não avisam. Ok. Então, o primeiro é 60, o segundo é 68 e o terceiro é o 80. Estamos juntos ainda? Estamos juntos, né? Então, vamos lá. Então, a gente já viu que se eu passar uma variável, ela é copiada por valor e o V tem o seu próprio bloquinho. O que eu vou fazer? Ao invés de dizer que eu quero um inteiro, eu vou dizer que eu quero um endereço de inteiro. Aqui ele já reclamou, ei, você não pode passar A, porque A é um inteiro e ele quer um endereço. Então, como é que eu digo que eu vou querer o endereço? Comercial de A. Ok, então agora eu posso imprimir o endereço de V, o valor de V, o valor de V, eu quero o endereço de V e o valor de V. Bora lá, devagar. O primeiro eu estou imprimindo onde o V está e segundo qual é o valor de V. Bora lá. Isso é o endereço de A, esse é o endereço de B, esse é o endereço de V e esse é o valor de V. O que vocês perceberam? Que o valor de V é o endereço de A. Então, na hora que eu passo o endereço de A aqui para a função, o endereço de A é copiado para o valor de V. Então, agora o V tem um endereço de A. Pode ir lá e quebrar o A. Tá? Então, agora, se eu fizesse a última coisa e eu passasse o que tem no endereço de V, aí nós encontraríamos o quê? O que tem no endereço que V guarda, nós encontraríamos o que foi colocado dentro de A. O V está em algum canto da memória. O V guarda o endereço de alguém. Se eu for nesse alguém, aí eu consigo pegar esse valor de volta. Isso daqui, esse asteriscozinho que a gente coloca aqui, é chamado operador de dereferenciamento. Ou seja, o V referencia o A, quando eu coloco o asterisco, eu pulo de volta do A. Né? Eu desfaço a referência pulando para dentro do valor. Então, ó, o V está em algum lugar, o V tem um valor, e eu consigo acessar esse valor, né, pular para essa referência colocando um asterisco. Então, se eu quisesse só manipular o A, eu poderia dizer, ei, o cara que V referencia, agora vai receber o valor de 8. Então, se eu mandasse imprimir o A agora, eu teria 8 dentro do A. Tudo bem? Tudo bem? Eu sei que parece magia. Eu sei que parece magia, mas é tecnologia. Vamos lá. Oi. Vamos lá. O que é que a gente está fazendo? Quando a gente tinha isso daqui, o V recebia uma cópia do valor de A. Se eu alterasse o V aqui dentro, eu estava alterando a cópia.
Eu estava alterando apenas o V. Na hora que eu fiz isso, eu disse onde o A morava. E agora o V pode ir lá onde o A mora e no bloquinho de memória que está o A, eu colocar o 8. Então, se a gente voltar para o nosso desenho, o que é que nós fizemos aqui? No valor de V, eu coloquei 500, ou seja, eu sei onde o A mora. Então, a partir de agora, eu posso dizer, ei, vai lá onde o A mora e coloca o valor 7. Então, ele pensa, beleza, V é 600. Ok, eu tenho um dereferenciamento. Então, eu vou lá, pego o valor de V, que é 500, e eu pulo para dentro do 500. Era 8, e a partir de agora eu vou colocar onde era 8, o 7. Tá? Ponteiros são estranhos? São. Ponteiros são estranhos? São. Para que é que eles servem? Eles servem para a gente conseguir alterar coisas que nós não alteraríamos sem ele. E ele serve também para evitar que blocos grandes de dados sejam copiados. Porque o comportamento padrão é sempre cópia. Se você tem um bloco grande de dados e você está fazendo cópia acima de cópia, você está fazendo um monte de cópias desnecessárias. Na hora que você passa esse negócio por endereço, você evita que o valor original, aquele bloco grande de dados, seja copiado. E aí você passa só a informação de onde aquele bloco de informação está. Oi. Essa lógica do asterisco que ele vai pegar o endereço original, não. É toda a linguagem do texto, forma de Não. É porque, assim, existem linguagens em que os ponteiros são explícitos. Em C ele é explícito, C++ ele é explícito, Mi ele é explícito. Zig ele é explícito. Em todo o resto, ele é escondidinho. Eles ainda existem, mas você não manipula. Eles ainda existem, mas você não consegue escolher onde é que você está copiando e onde é que você não está copiando. O que é o padrão nas outras linguagens? É assim: criei um objeto, é ponteiro. E aí tudo que você está manipulando, na verdade, o original. A regra é assim: quando você tem sintaxe de ponteiro, a escolha é sua. Se você vai copiar o bloco ou se você não vai copiar o bloco. Quando você tem sintaxe de ponteiro, a escolha é sua. Quando é que você copia ou quando você não copia. Agora, quando não, tipos primitivos são copiados e objetos e structs são referenciados. Tá? Então, a gente dificilmente vai manipular isso daqui diretamente, mas é importante que vocês entendam por que isso daqui existe. Por exemplo, mesmo que vocês não vejam, certo? Vou dar um exemplo para vocês entenderem aqui a situação. Se por acaso eu criar um slice, acho que vocês já tentaram modificar um slice dentro de uma função, sim ou não? Um slice de inteiros. Aí você vem lá e faz assim, cria o teu slice aqui, slice, recebe make, o vetor de inteiros, 5 elementos. E aí você vai lá, slice na posição 3, recebe 7. Você tem 5 elementos que você já inicializou todo mundo com 0. 0, 0, 0, 0. Só que aí no elemento 3 você colocou o 7. Bota bem no meio. No elemento 2 você colocou o 7. Se eu mandar imprimir esse negócio aqui, fmt.println, slice, o que, é que você vai enxergar? Você vai enxergar todo mundo, inclusive o 7 que você modificou. Então, se eu rodar isso daqui, vai ter 0, 0, 7, 0, 0, beleza? E slice é um exemplo de uma coisa que é copiada, mas é um ponteiro. Então, quando você copia isso daqui para lá, o que você está copiando é onde começa esse bloquinho de memória, bem aqui. É o endereço desse bloquinho de memória. Então, se eu fizer essa função aqui, func altera, e receber um slice int
Se eu chegar bem aqui e disser, beleza, esse slice na posição 3 vai receber o 9. Ok? Altera de slice. Você está vendo aqui? Ok? O que vocês acham que vocês vão enxergar agora? 00790. Ok, por que que ele mudou? Ele não fez uma cópia? Fez. Só que ele copiou o endereço. Esse cara aqui tem a cópia do endereço desse cara aqui. Então, como ele sabe onde é o endereço, ele consegue ir lá e fazer uma alteração. Agora, se eu fizer isso daqui, slice recebe append de slice o 10. Aqui. Append slice 10. Ué, cadê o 10? Cadê o 10? fmt.println. Se eu perguntar se o 10 está aqui, ele vai dizer o 10 está aí. Cadê o 10? Mas vamos lá, não fez cópia não. Ó, esse bloco aqui cabe em quantos elementos? 5, beleza? Colocou o elemento 7, mandou para a função copiou a informação de onde é que o bloco começa. Então, ela sabe onde é que o bloco começa, sabe quantos elementos tem, sabe a capacidade. Aí ele chega bem aqui. Aí você manda fazer o quê? Ei, bota o 10. O 10 cabe? Não. Então, ele faz o quê? Chama um novo bloco e retorna o endereço desse novo bloco. Então, o 10 foi adicionado no novo bloco de memória. O A original, o slice original, ainda aponta para o bloco de memória antigo. Eu tenho duas cabecinhas olhando para dois bloquinhos de memória. Então, vamos ver se desenhando fica mais fácil. Então, vamos nós. Eu tinha... Não! Sai. Não é assim, não. Tem que fazer assim. Del. Tá vendo? 7. Então, vamos lá. Eu criei um slice, vou chamar de A, tá certo? A está olhando para esse bloquinho de memória. Vamos supor que ele está no 500. Aí, esse bloquinho de memória vai ter o 00700. Aí, eu passei para a função. A função vai ter um B. Só que quando eu copiar, quando eu avisar para o B, onde é que o bloco começa, ele vai saber que o bloco começa em qual posição? 500 também. Então, o B aponta para o mesmo lugar. Só que na hora que eu faço aquele append, B recebe append. Append de B com o valor 10. Aí ele sabe que começa no 500, tem 5 elementos e cabem 5 elementos. Eu consigo botar o 10? Não. Então, ele vai ter que me dar um novo bloco. Esse novo bloco vai estar lá na posição 600. Então, agora o B, antes ele apontava para o 500, mas como no 500 não cabe mais essa informação, o B vai apontar para o 600. Antes cabia 5, agora vão caber 10. 007 0010 com mais 4 bloquinhos livres aqui. Só que quem é que foi modificado? O A ou o B? O B. O B foi modificado. Qual é a vantagem de internamente ele usar lá os ponteirinhos? Internamente, ele não precisa fazer uma cópia toda vez que você chama um array para uma função, porque senão iria gastar uma memória absurda. O nome disso, de ficar chamando, copiando um bloco acima de bloco, para dentro de bloco, é quando você tem uma função que é chamada várias vezes e essa função fica puxando memória para dentro da stack, você lota tanto a stack que a stack transborda
Daí vem o nome Stack Overflow. Então, Stack Overflow é quando você fica chamando funções que copiam blocos para stack até a stack estourar, até a stack transbordar. Tudo bem? Tudo bem? Ok? Por que que eu digo que a gente não vai precisar manipular os ponteiros diretamente, tá? Porque normalmente você não precisa, a gente não usa ponteiros para alterar coisas. Assim, dificilmente vocês vão precisar de fazer o que a função scanf faz, receber um valor e alterar o valor. É muito mais comum a gente ou manipular um vetor ou manipular um bloco de dados. E quando você manipula um bloco de dados, uma struct que vai ficar aí para outra aula, pode ser até amanhã, tá? Ele esconde esse comportamento de manipulação de dados. Então, assim, resumindo para a gente, o que a gente aprendeu hoje? Se você passar uma informação para dentro de uma função, essa informação ela é sempre copiada. Inclusive, o ponteiro é copiado. A diferença é que quando o ponteiro é copiado, eu copio o endereço. Eu ainda consigo chegar naquele endereço e fazer aquela alteração. Então, isso explica, por exemplo, que você não consegue alterar uma informação que você recebeu e alterar a original. VINT. V recebe sim. Então, você poderia se perguntar, por que é que eu não consigo alterar o A? A recebe 5, altera A. Ok? Então, você já altera. A recebe 1, chama a função altera e ela não altera. Por que é que ela não altera? Porque isso daqui é uma pop. Então, quando eu altero o V, eu estou alterando o V. E se eu fizer isso, A e A, eu estou alterando a original? Não. É um outro A. É um outro A que está no outro bloco de memória lá da stack. Então, eu não estou alterando o original. Se eu quisesse alterar o original, eu teria que dizer, ei, eu não quero um valor inteiro. Eu quero saber onde é que o A mora. A gente chama isso de ponteiro. E aí, sabendo onde o A mora, você consegue alterar o A. Onde é que o A mora? O A mora e aqui. Você recebe onde é que o A mora, você consegue alterar o A. Eu usei essa sintaxe aqui dentro dos parâmetros, mas ela poderia ser como uma variável normal. P recebe onde o A mora. E aí aqui eu passo P. P é de que tipo? Um endereço de inteiro. Então eu poderia também dizer P é um endereço de inteiro. Alguns cuidados que a gente precisa ter. No C, ele não permite isso. Aqui ele permite? Permite, deixa eu ver. Se eu mandar alterar o A e mandar imprimir o A, fnt.println A. Será que o A vai ser print ln? Será que agora eu consigo alterar o A de 1 para 2? Consigo. Tá? Isso já é um conserto em relação ao C. Que em relação ao C, ele permite caminhar nos blocos de memória. Já que vocês começaram no C, eu vou dizer assim. Então, o C ele permite esse tipo de manobra aqui. Isso daqui não é um bloco de memória? Então, eu conseguiria ir para frente e para trás andando na memória. Então, isso daqui seria andar no bloco de memória, tá? Então, por exemplo, aqui seria o endereço daquele bloco. Aqui seria o endereço do bloco da frente. Aqui seria o endereço do bloco de trás. Então, o Go disse, não, beleza, a gente vai aceitar ponteiros, mas sem essa aritmética de ponteiros. O máximo que você vai fazer é
acessar o valor. O máximo que você pode fazer é acessar o valor. Então, quando você faz isso, você está acessando o valor e incrementando ele. Em C, você teria que fazer assim, ó. Acessa o valor e depois aumenta ele. É um conteúdo meio inútil, né? Então, assim, inútil para o nível atual que vocês estão. Vocês não vão conseguir usar isso nas questões. Oi. Pois é o que eu estou dizendo. Vocês não vão conseguir utilizar nas questões porque é muito mais legível retornar o resultado do que preencher o resultado. Exemplo. Tudo bem? Eu quero somar números. Somar. Então, eu vou receber um slice. E aí, eu ia fazer o quê? Eu vou somar todo mundo e retornar o resultado da soma. Certo? Então, eu vou lá, vou somar todo mundo. Então, o total começa em 0. E aí, para cada, o índice não me interessa, para cada elemento do meu slice. Não, eu fiz errado, vocês nem me avisaram. Povo traíra. Para cada elemento, total mais elemento. E aí, no final, eu retorno o quê? Total. Moleza, né? Então, aqui eu poderia dizer, ei, F total vai ser o quê? Somar de um vetor de inteiros, 1, 2, 3, 4. E aí eu imprimo o total, fmt.println de total. Ok, isso era o que a gente fazia, né? Então, 10. Se eu precisasse usar ponteiros, rapaz, ao invés de retornar, eu vou preencher um valor. Então, eu vou preencher o total. Isso a gente acaba tendo que fazer em C, porque C eu não posso retornar duas, três coisas. Só que, ao invés de preencher, eu vou colocar aqui dentro. Olha a marmota aqui, ó. Então, total, e aí eu não preciso mais retornar. Eu vou receber o bloco de dados que eu vou preencher. Se eu fizesse só assim, total, o total interno que eu estou alterando não ia mudar para o lado de fora, concorda? Ok? Só que na hora que eu faço isso, a variável que eu receber, eu estou manipulando a variável que está lá fora. Então, eu poderia fazer o seguinte, ó. Total começa em 0. Eu vou mandar somar e colocar aonde está o total. Tá vendo? Ao invés de ele calcular e me devolver o valor através do retorno, ele está jogando logo na variável que eu passei para ele. Então, toda vez que ele itera, né, que ele itera lá dentro do for, ele já está alterando essa variável bem aqui. E ele só consegue alterar porque eu passei o endereço, que é o que o scanf faz para vocês. O scanf, como tem o endereço, consegue chegar lá na variável, colocar o valor dentro da variável. Então, como o Go ele permite retornar 2 ou 3 valores, a gente não tem muito dessa necessidade. Então, por exemplo, eu quero que você divida para mim uma função que divide 2 inteiros. Tá certo? Então, você vai lá, divisor que é inteiro e A e B. Quero que você divida para mim A por B, tá bom? A e B que é inteiro. Como é que você devolve para mim o resultado da divisão de A por B? Retorna A dividido por B. A função divide. Divide. A dividido por B é A dividido por B. Sucesso? Tem como dar errado? Tem. Quando é que você não consegue dividir 2 inteiros? Por 0, quando está dividido é menor do que está... Não. Quando B é 0, quanto é qualquer coisa dividido por 0? Não faz sentido, né?
Então, aí eu teria um problema. Se eu tivesse em C, como é que eu resolveria esse problema? Rapaz, talvez esse negócio aqui dê certo. Talvez. E se der certo, eu vou colocar o resultado aqui. Resultado. Em C, eu faria assim. Se por acaso B é diferente de zero, em resultado, eu vou colocar A dividido por B. E eu vou retornar que deu certo dividir. Se por acaso B é igual a zero, deu ruim, eu aviso que eu não consegui dividir. Aqui. Ele está tentando dividir A por B. Talvez a lógica seja melhor ao contrário para vocês, né? Se B é zero, eu não consigo fazer a divisão e eu já retorno falso. Se B é diferente de zero, eu preencho o resultado com o valor da divisão e aviso, sim, deu certo. Então, como é que eu chamaria aqui? Eu poderia fazer assim, ó. Resultado é zero. Se eu conseguir dividir 5 por 3, se eu conseguir dividir 5 por 3, se eu conseguir dividir 5 por 3, fmt.println, resultado é resultado. Mas se eu não conseguir, é porque deu ruim. Println, divisão por zero. Quando eu tentar rodar isso daqui, o que é que vai acontecer? Ele vai tentar 5, 3, endereço resultado. 3 é igual a zero? Não. Então ele preenche o resultado e retorna verdade. Aí ele chega bem aqui, o resultado disso aqui é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então ele entra no if e imprime o resultado de 5 dividido por 3. Divisão inteira de 5 por 3 é 1. Então ele vai imprimir o quê? Resultado é 1. A divisão inteira de 5 por 3. Se eu tentar dividir 5 por 0, o que é que vai acontecer? O resultado dessa função vai dar falso. Como vai dar falso, ele não faz a divisão. E eu imprimo divisão por zero. Ok? Então, nesse caso, eu precisei dos ponteiros. Só que Go me permite retornar 2 valores. Então, eu poderia ter feito isso daqui com 2 valores. Um booleano e um inteiro. Se por acaso B é zero, eu vou dizer que não deu certo a divisão e eu retorno zero. Eu não preciso disso daqui. Mesmo que isso exista. Se por acaso eu posso dividir, eu vou dizer que deu certo dividir e o resultado é A dividido por B. Então agora eu posso calcular. Resultado, né? Se deu certo e o resultado é a chamada de divisão. Se deu certo, então eu imprimo a divisão. Agora não preciso mais disso, né? Deu certo. E qual é o resultado da divisão? Se deu certo, eu imprimo o resultado. Se o não deu certo, eu digo que foi divisão por zero. Pedro. Divisão por zero. Beleza? Quando é que os ponteiros vão ser úteis? Quando a gente começar a juntar as coisas. Mas já estamos aqui, bora, né? Já estamos aqui, bora. Já estamos aqui, bora. Tá certo?
Bora. Ou vocês já saturaram mentalmente, vamos deixar para amanhã? Hã? Só como é que eu já falei de tupla, já falei de retorno, ponteiro, bora terminar logo a matéria do semestre todo, então. É porque assim mesmo, vocês não vão usar isso agora nas atividades, porque isso é mais a compreensão de como é que o computador funciona, como é que ele organiza dados. Então, assim, a gente vai usar isso aos pouquinhos, conforme eu for fazendo as atividades. É mais a compreensão de o que é que está acontecendo por baixo do jogo, tá certo? Então, já que estamos aqui, para você entender de fato por que é que os ponteiros existem, a gente precisaria de um motivo por que é que essas coisas existem. E o motivo é dizer que eu não quero copiar. Aí vocês vão entender por que é que a gente não usa sintaxe de ponteiro. Então, por exemplo, faz de conta que você é você. Então, eu vou dizer que você é uma pessoa, tudo bem? Uma pessoa é um agrupamento de coisas. Então, a pessoa tem um nome e a pessoa tem o que mais? Tem o dinheiro. Tem o money, tem o nome e tem o money. Float. Vou botar como... Ninguém gosta de moeda, não. Certo? Uma pessoa é esse bloco de coisas. Certo? Então, se você quisesse criar uma pessoa, a sintaxe para definir o que uma pessoa é assim, tá certo? E para criar uma pessoa é bem simples. Você pode dizer que o Davi, ele é uma pessoa, e aí o nome do Davi é Davi, e o money do Davi está liso. Davi está zero. Pessoa, assim. Money do Davi está zero. Não, tá certo. Não, é porque isso daqui não usa não é uma atribuição. Eu estou dizendo que Davi vai para dentro do nome e money e zero vai para dentro do dinheiro. Eu poderia mudar a ordem ou só escolher um ou outro. Por exemplo, se eu não passasse o valor do dinheiro, ele ia colocar zero no dinheiro. E se eu não passasse o valor do nome, ele ia colocar vazio no nome. Eu posso escolher quais coisas eu quero inicializar aqui, tá? Então, se eu quisesse dar dinheiro para o Davi, func dar dinheiro para uma pessoa, e eu tentasse fazer pessoa, ponto dinheiro, vai aumentar R$50, e eu quisesse tentar dar dinheiro para o Davi, dar dinheiro para o Davi, se eu tentasse imprimir o quanto de dinheiro que o Davi tem, Davi.money. O que é que vocês acham? Quanto é que ele vai ter de dinheiro? 50? Zero. Por quê? Lembra, tudo que é parâmetro é passado por cópia. Então, essa pessoa aqui é a cópia dessa pessoa. Ela vai ter a cópia do nome e a cópia do dinheiro. A cópia do nome e a cópia do dinheiro. Então, ele copiou esse dinheiro de zero para cá e está alterando a cópia. Então, eu botei R$50 no bolso da cópia. Se eu não quisesse a cópia, se eu quisesse o original, o que é que eu tinha que fazer? Botar um ponteirinho aqui. Aí aqui ele diz o quê? Epa! Ele não quer o Davi, ele quer o endereço. E aí, a gente tem a abstração de que eu estou manipulando um endereço aqui. Aqui a gente não precisa ficar nesse futrico de colocar asterisco. Entendeu? E basicamente o que a gente manipula são blocos de dados.
Por isso que eu disse que aquela sintaxe de ficar usando asterisco para manipular, a gente acaba que não usa. No fundo, eu estou dizendo se eu quero receber o original ou eu quero receber a cópia. Entendeu? Ó, vocês viram que praticamente eu não tive diferença de sintaxe aqui. Ó. Pessoa.money continua pessoa.money. E agora o Davi tem R$50. No fundo, é uma escolha. Eu vou manipular o original ou eu vou manipular a cópia? Se eu já sei que eu vou manipular o original, eu posso, inclusive, dizer que eu já quero trabalhar com sintaxe de ponteiro. Entendeu? Então, Davi é um endereço de pessoa. Não, aí aqui, no fundo, como é que funciona a ideia? Tudo que eu quero, o original, eu vou trabalhar com essa sintaxe. E só, entendeu? Sempre que eu quiser manipular o bloco original, eu trabalho com essa sintaxe. Porque dentro das funções mesmo, eu não preciso ficar manipulando isso. Eu posso print ln pessoa ponto nome. Entendeu? Você vê que você não fica usando aquela sintaxe de asterisco aqui. Se você tivesse em C, aí você teria manualmente que dizer, ei, eu quero, tá vendo? Ó, em C você teria que fazer isso. Mas em Go ele entende, eu estou trabalhando com ponteiro, então eu faço isso automático para ti. Não era aquela sintaxe que a gente faria assim? Entendeu? Ó, mas aqui a gente não precisa. Outra forma em C seria se você dissesse, ei, setinha. Ele aceita setinha? Não aceita setinha. Setinha é a mesma coisa que pula e acessa. Tudo bem? Então, qual é a ideia? Passar esse conteúdo é uma forma de você entender melhor o que é que a linguagem está fazendo. Quando você passa aquele scanf, o que é que esse scanf está fazendo? Mas, assim, dificilmente existe uma necessidade real de manipular variáveis individuais como ponteiro. A gente só vai manipular mesmo blocos, entendeu? Blocos de dados como ponteiro. Variáveis individuais é feio, mesmo que seja possível, é feio. É muito melhor você retornar valores do que ficar acessando o endereço de variável individual para ficar preenchendo variável individual. Mas existe. Por isso que eu estou explicando que essas coisas existem. Tudo bem, tudo bem. Bora. Não, tem herança aqui não. Tem herança não. Será que a gente podia? Ia ser legal se a gente fizesse alguma coisa para treinar isso que a gente aprendeu hoje, né? Vocês são da época dos Pokémons ou não? Sim, né? Ainda existe Pokémon? A gente podia fazer os bichinhos lutarem até a morte, né? Bora, vamos. Bora. Vamos. Que aí a gente treina o que a gente aprendeu, treina a sintaxe, bora lá. Então, Pokémon, vamos fazer os Pokémon lutarem até a morte. O que o Pokémon tem de atributo? Pokémon tem HP. HP é o que? O inteiro? O que mais? Ataque. Ataque é a força. Força, tipo força do bicho? Força é o inteiro. Vida, vamos botar em português. Vida. Vida é o inteiro. Força, o que mais? Defesa. Não vai ficar muito difícil, não, essas regras aí de jogo. Como é que funciona a lógica do. Eu não jogava cartinhas, não. Eu não sei do esquema. Como é que funciona? Valha-me Deus, como é que.
Elemento é do tipo string. Se vocês souberem a lógica, a gente implementa. Só para simplificar o máximo possível. 3, vai botar 3. Tudo bem, ok. Então, para que serve a defesa? Entendi. Tipo assim, então, ataque é o que gera o dano, né? Assim. Vida, enquanto ele tem vida, ele está vivo. O que o ataque passar da defesa diminui da vida. Beleza. E os elementos, eles funcionam como multiplicadores do ataque. Beleza, ok. Vamos ver. Então, vamos lá. Bora criar um nome para os bonequinhos, né? Nome, só para a gente poder matar sabendo quem é que está morrendo. Nome string. Bora lá. Qual é a lógica do ataque? Atacar. Atacar o Pokémon A vai atacar o Pokémon B, que são Pokémons, não é verdade? Só que você já entendeu que se colocar só A e B, você está alterando as cópias. Eu não quero alterar as cópias. Eu quero alterar os originais. A está batendo no B. Beleza, vamos lá. Qual é a lógica aqui? Agora, a lógica é de vocês. Vocês que conhecem Pokémon. Vocês querem começar sem o elemento? Só a lógica assim? Beleza. Então, vamos só fazer o print aqui para a gente entender. fmt.println. Eu vou dizer que fulano está atacando fulano. Quem é que está atacando? Não é A, é A ponto nome, é o nome do A. E quem é que está sendo atacado? B ponto nome. Beleza, A está atacando B. Ok. Por enquanto, pode atacar Pokémon morto? Não. Então você já tem que... Qual é a regra para ele morrer? Se a vida... Então, tudo bem. Então, vocês vão aceitar. Vai deixar ele ficar chutando o Pokémon morto? Ele dizia. Vai deixar, né? Pode de vocês. Tudo bem. Então, como é que a gente calcula o dano? Então, vamos fazer assim. O possível dano vai ser o quê? Ataque do A menos defesa do B, não é isso? Defesa do B, é isso? Ataque do A menos defesa do B é o possível dano, é isso mesmo? Tudo bem. Se esse dano for o quê? Positivo, significa que o ataque foi maior do que a defesa. Se o dano for positivo, for maior do que zero, significa que o ataque ultrapassou a defesa. Então, o que é que eu tenho que fazer no tirar a vida de quem? E ponto vida diminui de dano. E aí o bichinho pode ter morrido. Quando é que ele morreu? Se a vida do B for menor 0, ele está morto ou está só a pelinha? 0 morreu. Menor igual a 0. Então, eu posso dizer que print ln %v morreu. Não é isso? Exato. Barra n. Ok. Pode, por enquanto, pode chutar cachorro morto, né? Vocês não estão verificando se o bicho está vivo antes de bater, não, né? Sim, eu tenho que avisar quem é o V, né? B.nome, ok, diz. Aí coloca uma dica que se o menor, por não tirar um lugar de vida, se o dano for negativo, por não tirar um de vida. Mas tem como errar. Não, mas como é que é ataque?
Não. Então, na pior das hipóteses, vai ser 1 de vida, tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Então, ao invés disso, eu vou fazer o seguinte. Se dano for menor do que 0, menor ou igual a 0, dano recebe 1. E aí eu tiro esse if daqui. Então, sempre vai ter pelo menos 1 de dano. Beleza? Sempre vai ter pelo menos 1 de dano e pode, inclusive, bater em bicho morto. Beleza? Oi. É printf, vale como é printf. Eu sempre faço errado, né? Printf, morrer. Beleza? Então, pronto. Então, por enquanto, o nosso ataque está funcionando. Sim ou não? Sim, ok. Então, agora bora criar os pokémons. Então, a gente já está usando tudo, nome, ataque, defesa e vida. Nome, ataque, defesa e vida. Ataque eu fiz em inglês, arrego. Ataque. Ataque, defesa e vida. Estamos usando tudo, né? Só que a gente não está mostrando o dano, não estamos mostrando nada. Então, vamos fazer aqui. Está atacando. Vamos deixar. Está atacando V com dano. B.nome e dano. Tem como melhorar muito isso daqui, mas vamos lá, de pouquinho aqui. Tem como vontade de cozinhar. Então, para dizer que o A vai botar o B. Não. Vamos fazer no saco de gato mesmo. Botar uns 3 Pokémon para ficar se batendo até um deles morrer. Hã? Ah, sim. Com dano. Ok. Então, vamos lá, vamos criar uns Pokémons aqui. Pokémons. Vai ser um vetor de Pokémon. Quem é o primeiro Pokémon? É um Pokémon. Bora lá, a gente tem que criar os bichinhos. É um Pokémon que o dano, qual é a ordem? O nome dele vai ser o Pikachu. Batendo o Pikachu. Qual é o próximo parâmetro? Ataque do Pikachu é 5. HP é vida, que eu botei. Vida do Pikachu é 10. E a defesa do Pikachu é 3. Então, Pokémon. Bora aqui fazer mais um monte aqui. Peraí, que agora eu vou invocar os poderes do Copilot, que eu tô com preguiça de. Copilot, sugere uns Pokémons pra mim, vai. Só pra eu não ter que criar os bichinhos, vai. Charmander. Vai, papai. 3 tá bom, 3 tá bom. Tempo. Charmander. Bulbasaur. Bulbasaur, é assim? Charmander, Pikachu. Ó, uma coisa estranha é que assim, quando a gente coloca o parênteses no final, a gente não precisa dar vírgula, estão vendo aqui? Mas quando a gente coloca as chaves aqui nesse esquema de. Perdão, aqui, ó. Quando você coloca a chave logo fechando, você não precisa dar vírgula. Mas se você der quebra de linha, aí ele vai te obrigar a colocar vírgula na quebra de linha. Tá? É uma coisa da sintaxe, é estranho. Então ele vai te obrigar a colocar essa vírgulazinha aqui no final. Aqui ele está reclamando que eu não estou usando. E aí eu poderia manualmente dizer atacar. Aqui, ó. Endereço de Pokémon 0 endereço de Pokémon 1. Por que eu tenho que ficar passando o endereço? Porque ele pede os ponteiros, né? Se já é algo que você vai manipular assim, você pode já criar de cara passando os endereços.
Fica bem mais fácil. E aqui você diz que é um vetor de endereços de Pokémon. E agora você não precisa mais ficar passando sintaxe de endereço. Pokémon 0 vai atacar o Pokémon 1. Então, bora lá. Pikachu está atacando o Charmander com dano 3. Mas eu não estou mostrando o resto de vida, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Pikachu, vou botar %V. Então, eu vou dizer logo de quanto é que é a vida dele. Pikachu está atacando %V. Então, é A.nome, A.vida, B.nome, B.vida. Que coisa horrível! Bora lá, é o que a gente tem, é o que a gente vai. Pikachu está atacando o Charmander com dano 3. Ah, legal, pronto. Agora eles têm que lutar até a morte. Vamos lá. Bora lá. Vamos, como é que vocês já fizeram aqueles com aleatório? A gente pode fazer uma lógica que é assim. Como é que eu sei que ainda tem alguém vivo? Não, como é que eu sei que existe alguém vivo? Como é que eu poderia fazer uma função que recebe os Pokémons e verifica se existe alguém vivo? Olha como... Ó, você vê que há funções, né? Ai, sai, compadre. Você já fez tudo que eu queria. Olha lá. Ó, tá vendo? Ao invés de ter que ficar me preocupando com um monte de coisa, eu vou fazendo as coisas aos pouquinhos. Porque para eles lutarem até só sobrar um, eu vou precisar saber se tem alguém vivo. Para saber se tem alguém vivo, eu vou precisar de uma função. Qual é o nome dela? Existe alguém vivo. O que é que ela recebe? Os Pokémons. Pokémons é de que tipo? Um vetor de ponteiros de Pokémon. Como é que eu sei que tem pelo menos um Pokémon vivo? O que é que eu vou ter que fazer? Andar Pokémon por Pokémon, eu olho para o Pokémon e o que é que eu olho? Dele. Se a vida dele for maior que 0, eu preciso chegar até o final da busca? Não. Se a vida dele for maior que 0, eu já retorno true. A minha função retorna booleano, para dizer se tem alguém vivo ou não. Então, mesmo for de sempre, os índices não importam, o que eu quero são os Pokémons. Eu poderia ler assim, para cada Pokémon em Pokémons, isso daqui vai assumir cada um dos elementos do meu vetor. Né? Qual é o teste que eu vou fazer? Pokémon ponto vida, se isso for maior que 0, acabou a busca. Retorna true. Se não, retorna falso. Quando eu criar o primeiro Pokémon, eu já sei que não tem ninguém vivo? Não. Eu só sei que não tem ninguém vivo quando eu sair do for. Olhei o primeiro, olhei o segundo, olhei o terceiro, olhei o quarto, olhei todos os Pokémons. Se eu não entrei no if, eu não saí da função. Se eu cheguei no finalzinho, então eu sei que não tem ninguém vivo. Porque se tivesse alguém vivo, o que é que tinha acontecido? Eu tinha saído no meio da função. Tivesse alguém vivo, a função tinha acabado bem aqui. Quando eu saí do for, é porque todos morreram, então eu retorno falso. Se existe alguém vivo, é hora de escolher um e mandar atacar outro. Agora a gente vai precisar do gerador de números aleatórios. Como é que é o gerador? É o rand, é? Rand.int. Isso gera um número inteiro, é? Entre 0 e 3. Então, o meu atacante é assim?
int n, assim? Isso vai me gerar um número entre 0 e 3, é assim? Int n? Ou não? Crypto.rand, é isso? Ué, eu quero saber quem é que vai atacar. Então, o atacante é um dos três. Atacante é um dos três. Eu preciso de um número entre 0, 1, 2 e 3. Bora testar. 0, 1, 2 e 3. Esse daqui é um atacante? E quem é que é o apanhante? Um ataca, um bate e o outro apanha. Apanhante é rand int n, é assim, 3. Mas como é que você vai garantir que o apanhante não vai Calma. O cara pode se bater no muro. A gente vai ter que impedir um monte de coisa ainda. A gente vai impedir o cara de se bater, o morto de bater em quem está vivo. Tem um monte de coisa que ele não está fazendo ainda, entendeu? Porque a gente não está tirando os que morreram, está deixando lá. Os caras estão mortos lá, aí fica chutando o morto. Eita, né? Tudo bem. Vamos só ver se eu consigo escolher um número fmt.printf %v barra n atacante apanhante. Int n não é. Lá tá importando. Usando errado, né? É. É, o, MEF, é do MEF? MEF, MEF-hunt. Assim? Ah. %v, %v. Int n. 3. Então, para não entrar em loop infinito, peraí. Para não entrar em loop infinito, eu vou dar o break logo aqui, só para ver se está imprimindo números de 1 a 3, tá? Ah, não é o if. Eu queria manter isso daqui no loop infinito, né? Então, for. Enquanto existir alguém vivo. 2 e 0, 2 e 0, 0 e 2, 2 e 2, 1 e 2. Ok, pelo menos eu estou escolhendo dois números, né? Ok, então bora lá. Quem é que ataca e quem é que apanha agora? Eu tenho índices, tá vendo? Então eu vou dizer que atacar. Quem é que está atacando? É pokémons na posição atacante. E quem é que está apanhando? Pokémons na posição apanhante. Na teoria, eles vão começar a se bater. Aí aqui ele está dizendo, olha, isso daqui é redundante porque o teu vetor já é de pokémons. Então você pode tirar isso daqui e deixar só as caixinhas. Será? Será? Ah, deu certo. Tá vendo? Porque tá uma zona aqui, porque a gente não tá... Entre um e outro, vamos dar aqui um print só para separar aqui quem é que tá as rodadas, tá? Então vamos aqui. Vamos fazer de um por um, só para a gente ficar divertido, né? fmt.scan LN. Se eu der um scan LN, eu pego a linha. Scan LN. Bulbasauro está atacando o Charmander com 2. Charmander está atacando o Bulbasauro com 3. Bulbasauro já diminuiu. Peraí que está com duas quebras de linha, né? Tira deles, né? Não, eu acho que é o atacar que eu estou dando duas quebras de linha, não? Ah, eu acho que é o scan. O scan está dando quebra de linha, então eu vou tirar isso daqui para ficar preso aqui no final e quando eu der a quebra de linha já voltar para a interação.
Beleza, bora. Pikachu, Bulbasauro, Charmander. Charmander já tá morrendo, né? Ele levou 2 tacos aqui, não foi? Charmander agora bateu no Bulbasauro. Pikachu bateu no Charmander, o Charmander morreu. O Bulbasauro atacou o Bulbasauro, se bateu. O Pikachu tá atacando o Charmander. Ele tá batendo no morto, né? O Charmander tá batendo. Isso aqui é revolta, né? O Pikachu tá se batendo. O Bulbasauro tá se batendo. O Pikachu tá acertando o Bulbasauro. O Charmander morreu. Ele tá muito se batendo. O Charmander tá se batendo. Quem tá vivo é só o Bulbasauro e o Pikachu, né? O Bulbasauro, o Pikachu morreu e agora o meu Luca tá. Quem foi que sobreviveu? Não, era para sobreviver alguém. É porque os mortos estão atacando os vivos, né? Vamos tirar aqui para os mortos não atacarem os vivos, nem a pessoa se auto-atacar a si mesma. Então, primeira coisa é se o cara está morto, né? Então, se A ponto vida for menor ou igual a 0, return, não tem o que atacar. Eu vou deixar ele atacar o bicho morto? Então, se o A estiver morto, ele não pode atacar, ou se o B estiver morto, ele também não vai apanhar. Exato. Se um dos dois estiver morto, então eu não deixo ninguém. É B não é B, é B ponto vida. Vocês percebem que a sintaxe de ponteiro fica escondida? A gente não precisa ficar manipulando os asteriscos diretamente, por quê? Porque o Go dá essa camada de escondimento para a gente. Ele entende, beleza, eu sei que isso é um ponteiro, então se o cara bota ponto, ele quer referenciar o bloco e acessar o valor. Se eu tivesse em C, eu teria que expressamente dizer acesse o bloco e referencie o valor, acesse o bloco e referencie o valor, mas aqui eu não preciso disso. Ok, então agora pelo menos... ainda falta uma coisa, que é a pessoa não vai bater nela mesma, não vai se auto-bater em si mesmo. Então, A é um endereço, B é um endereço. Eu posso só perguntar se os dois são o mesmo bloco de memória, o mesmo endereço. Então, se A for igual a B, retorna. Então, exato. Ou A foi igual a B. Pronto. Agora, aí o que está acontecendo? A gente não está vendo as interações, né? Então, eu posso retornar aqui true se deu certo e falso se não deu certo, booleano. Então, se não teve luta, eu retorno falso. Se teve luta, eu retorno true. Então, aqui eu posso dizer, se deu certo atacar, aí eu paro, eu mostro e paro. Se não, vai para o próximo. Charmander acertou o Pikachu. Bulbasauro acertou o Pikachu. Pikachu acertou o Bulbasauro. Charmander acertou o Pikachu. Pikachu acertou o Charmander. Bulbasauro acertou o Pikachu. Agora só tem Bulbasauro e Charmander. Charmander acertou o Bulbasauro. Charmander acertou o Bulbasauro. Bulbasauro acertou o Charmander. Charmander acertou o Bulbasauro. Tá só a pelinha, né? Charmander morreu. Agora é pro nosso código acabar, né? Estou indo para o infinito. Por quê? Porque enquanto tem alguém vivo, o que a gente queria perguntar é enquanto tiver mais de um vivo, na verdade, né?
que alguém vivo sempre vai, assim, né? Por sorte, no outro loop, o cara batia em si mesmo até acabar. Até acabar. Entendeu? O nosso loop acabou da outra vez. Então, não é isso que eu quero perguntar, né? Então, eu quero perguntar enquanto contar vivos for maior do que um, é isso que eu quero saber. Ah, é? Então, ele vai... Tá bom, então, se fosse assim, era só tirar isso daqui para ele se bater até a morte, né? Então agora a gente vai permitir que ele se bata até a morte. Exatamente, ó. Até que o Bulbasauro atacou o Bulbasauro e o Bulbasauro morreu. Os Pokémons morrem na vida real. Eles ficam fracos e voltam. Então nunca morre. Tá, e o que o Pokémon come? O Pokémon não é carnívoro. Não, se o Pokémon é carnívoro, o Pokémon morre, porque tem que matar para comer. É prática para criança. Todos os animais são pokémons. Tem animais que não são pokémons? Tem pokémon tipo dá para comer o Caterpie? Pokémon também é comida de humana. Tudo bem, tudo bem. Complicado. Se eu não quisesse que o último bichinho batesse até a morte, como é que eu poderia mudar aqui minha função para contar os vivos, ao invés de saber se tem alguém vivo? Eu vou contar os vivos. Ao invés de um booleano, eu quero um inteiro. Total começa em 0. Se esse Pokémon tem uma vida maior do que 0, então total aumenta. Errado, né? Mais 1. E aí no final eu retorno o total. Então agora eu vou perguntar. Enquanto contar vivos for maior do que 1, deixa eu só mudar aqui para estou fazendo minúsculo, né? Depois a gente fala de padrões. Vamos deixar tudo de um jeito só, então. Contar vivos. Beleza, agora eu acho que o cabo não morre. Assim que o primeiro morrer, tchau, né? Pikachu está atacando o Charmander com 3. Vixe, Maria, morreu rápido. Ah, tá. É porque eu não tirei o lance do cara se bater, né? Ele não vai mais se bater. I, A é igual a B. Ok. Pikachu atacou o Charmander, Bulbasaur atacou o Charmander, Bulbasaur atacou o Pikachu, Charmander atacou o Pikachu, Bulbasaur atacou o Pikachu, Bulbasaur atacou o Pikachu, Bulbasaur... O Pikachu atacou o Pikachu, Charmander morreu, mais fraquinho. Pikachu tá com 1, a galera da revolta. E aí isso aí. Esse não comeback aí, comeback legal, esse daí. Muito foi animado. Agora, vamos para. Já que a gente já chegou aqui, né? Vamos terminar. Ó. Existem algumas formas, assim, já que a gente já está fazendo aqui, vocês estão vendo que um Pokémon ataca o outro Pokémon. Tá vendo aqui? Beleza?
Existe uma forma de manipular isso daqui de outra maneira, que seria assim: eu poderia dizer que alguém realiza a ação e alguém sofre a ação. Tá vendo? Alguém realiza a ação e alguém sofre a ação. No caso, quem está realizando a ação é o A. Então, eu poderia dizer o seguinte: A é um Pokémon que realiza a ação e B sofre a ação. Tá vendo aqui? O que foi que eu fiz? Eu troquei o parâmetro que estava aqui para o lado esquerdo. Mas a função continua igual, tá vendo? A função continua a mesma coisa. Ainda são dois parâmetros, só que um deles realiza a ação e o outro sofre. Então agora eu posso dizer que esse Pokémon ataca esse Pokémon. Esse daqui ataca esse daqui. A gente também poderia tirar, para a gente terminar, né? Tirar da sintaxe de vetor. Ó, o atacante poderia ser. Ó, tá vendo? Atacante atualmente é um inteiro. Mas se eu quisesse tirar dessa sintaxe de vetor, eu poderia dizer que é o Pokémon dessa posição. Ele é o atacante, Pokémons. E o apanhante é o Pokémons dessa posição. Então agora eu poderia só dizer que o atacante ataca o apanhante. O atacante, que é o A, ataca o apanhante, que é o B. Aí, peraí. A sua bateu o valor dele. O vetor, tá? Porque vai no Não, 0, 1 ou 2. Vai pegar qualquer um dos três primeiros. Começa do zero também. Tá? Então, isso aqui é só jogo de sintaxe. A gente vai ver, assim, explorar essas ideias mais um pouquinho para frente, mas já que a gente já veio até aqui, só para mostrar que tem outras formas mais legais de mostrar os elementos. Né? Por exemplo, é muito ruim o jeito que a gente fez. Eu poderia dizer, ei, como é que eu mostro um Pokémon? O que é que um Pokémon tem? Pokémon tem uma vida, né? Assim. Pokémon tem o quê? O nome, e é o nome, e uma defesa, e uma vida, que é a vida. Vou mostrar defesa e ataque, não. Então, A ponto nome, A ponto. Esse printf é ao invés de eu mandar direto para o texto, ao invés de mandar direto para o terminal, eu gero um string. Então, essa função aqui, ela está devolvendo uma string. Isso daqui é útil se eu quiser imprimir os pokémons. Então, a gente ficava sem ver o que é que tinha acontecido, né? Então, eu posso mandar imprimir os pokémons aqui. fmt.print ln pokémons 0, pokémons 1, pokémons 2. Só para a gente ver o que é que está acontecendo, né? Porque apareceu, ficou ruim agora de ver. Deixa eu grudar aqui para ficar melhor. Esse ficou melhor. Pikachu está com 6 de vida, Charmander com 8 e o Bulbasaur com 12. Agora Pikachu está com 6, 8 e 11, 5, 8 e 11, e por aí vai até morrer. Quando morre, ele não bate mais nos bichinhos que morreram.
O WhatsApp está muito forte. Era só meter hand aqui em tudo e deixar todo mundo ficar aleatório. Bora para a chamada. Então, mesmo que vocês não consigam utilizar isso nas questões, pelo menos agora, porque a questão ela vai tratar dos algoritmos básicos. Por exemplo, isso daqui é uma coisa que a gente trabalha nas questões, né? Percorrer, somar, contar, ok? Quando nós estivermos fazendo os projetos, a gente vai estar usando isso daqui o tempo todo. Então, bora para a chamada. Blim, 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 blim. Oi. Sim, eu posso colocar agora para vocês no Notepad. Ups. Eu vou mandar no Telegram, tá? Vou mandar no Telegram. Blá, blá, blá. Isso. Se vocês quiserem, eu tenho um projeto pronto que é a expansão disso daqui, né? É um projetinho onde vocês podem tirar os que morreram Exatamente, tirar os que morreram, ou fazer 2 vetores com times para os caras de um vetor bater nos caras de outro vetor, né? Até um atacar por vez, assim, mas aí fica opcional, né? Então, cadê? Plim, plim, plim. Criar. Mandar aqui para o Telegram. Telegram de PUP. Pokémons. 19. Felipe Pinheiro. Vamos de trás para frente. Yuri. Wenderson. Vinícius Menezes. Vinícius Duarte. Vicente. Tiago. Sueli. Samuel. Samuel Glauber. Rian. Rian Levi. E o Lopes. Os dois também, né? Pedro Henrique. Pedro Vitor. Nicolas. Naira. Matheus. Maria Cecília. Maria Camila. Luiz Marcos. Luiz Emanuel. Luiz Lucas. Não, Lucas William. Lucas Oliveira. Cauã. Jordan. Todo mundo veio, né? Quase. João Luiz. Faltou quase ninguém hoje. Cadê? Falou não. Não, eu marquei todo mundo, então veio todo mundo. José Luiz. Bom, resolvi. Beleza, pessoal? Até amanhã.